Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Eduarda e hoje a gente vai falar então sobre o primeiro livro do Sidney Sheldon aqui no canal, que é A Outra Face. Esse aqui não é meu primeiro livro do Sidney Sheldon, meu primeiro livro lido dele foi A Herdeira. Eu tava no colégio e foi uma experiência muito legal. Eu lembro que enquanto eu tava lendo, eu fiz uma espécie de árvore genealógica dos personagens do livro, porque eram realmente muitos personagens e eles eram todos da mesma família. Foi algo bem legal, eu tive uma ótima experiência com ele da primeira vez. Decidi então ler A Outra Face, que é o primeiro livro escrito do Sidney Sheldon em 1970. Então foi o primeiro livro ever que ele escreveu. E aí então eu tava meio curiosa para ler mais livros do Sidney Sheldon. Eu sei que ele é um autor que já faleceu, mas que ele é bastante conhecido por escrever romances policiais, thrillers psicológicos, etc. E aí eu decidi começar então, ou melhor, recomeçar por A Outra Face, que seria o primeiro livro do autor que ele escreveu. Aqui então nós vamos ter como protagonista um psicanalista chamado Judd Stevens, e ele é uma pessoa muito renomada na área dele, ele é muito bem conceituado, todo mundo recomenda ele. Ele é um cara muito bom. Ele tem um passado trágico em que a esposa e o filho, agora eu não lembro se a esposa estava grávida do filho ou se eles tinham um filho pequeno, ou se era só a esposa, não lembro, mas o que importa é que a esposa dele morreu. Desde então, para lidar com essa dor, com essa perda, ele simplesmente mergulhou no trabalho e é isso. Porém, aparentemente, ele está metido em uma rede de intrigas em que alguém está tentando assassiná-lo e ele não faz ideia de quem poderia ser, ele não faz ideia de qual poderia ser o motivo para querer matá-lo, ou talvez não, ou talvez ele saiba, ou talvez ele mesmo seja o próprio assassino, ou talvez depois de tantos anos tratando pacientes paranoicos, obsessivos, etc. Talvez agora a mente dele esteja criando um assassino, ou talvez ele mesmo seja o assassino. Basicamente essa é a premissa do livro. E ela é bem intrigante, assim, eu acho que o livro chamou minha atenção, principalmente por se tratar de um protagonista que ele é alguém que estuda a mente humana, que entende os problemas psicológicos e emocionais das pessoas. Então, acho que eu fui atraída principalmente por esse elemento e pela possibilidade do autor trabalhar com essa questão da loucura, essa questão da paranoia, porque é sempre muito interessante. Então acho que foi isso que me chamou a atenção. E de fato o livro ele é muito instigante no início, porque você tem tantas possibilidades possibilitadas pelo fato de ele ser, então, alguém que estudou a mente humana e que, quem sabe agora ele enlouqueceu por algum motivo, ou não, ou talvez realmente tenha alguém atrás dele, ou não. Então no início você realmente fica, o que está acontecendo? Quem poderia ser, sabe? Até porque ele mesmo não sabe, então nós vamos descobrindo junto com ele. O livro, no início, ele é muito instigante. Você fica pensando se poderia ser algum dos pacientes dele que simplesmente enlouqueceu, ou se algum paciente dele mais misterioso poderia ter um segredo sombrio e que daí agora está atrás desse médico. Então são várias possibilidades que atraem você no início, e é isso que torna o livro interessante. O problema desta pessoa aqui que você fala é que eu acho que eu deixei essas possibilidades subir um pouquinho a minha cabeça e eu acabei me decepcionando no final. Veja bem, não é um livro ruim, mas eu fiquei tão envolvida com as possibilidades no início do livro que no final, quando ele me apresentou a solução, eu fiquei, ah, era isso? Então tá, eu tava com as expectativas lá em cima e o final acabou não me agradando muito. Como foi uma questão muito pessoal de expectativa e realidade, eu deixo aqui de super recomendação pra você, porque provavelmente o livro pode funcionar pra você. A questão da expectativa foi algo completamente meu, mas eu consigo enxergar que esse é um bom livro, que a construção de mistério dele é muito boa, é muito rica e instigante. Você realmente fica preso naquela história. No meu caso eu fiquei presa demais e acabei decepcionando, mas talvez isso não aconteça com você. Então fica aqui de super recomendação, né? Sidney Sheldon aqui, um autor conhecido que alguns dos meus amigos inclusive falaram que gostam dos livros dele e eu nem sabia, porque geralmente, né, o pessoal fala mais de Agatha Christie, Harlan Coben, então eu escutava menos falar do Sidney Sheldon, mas eu gosto dos livros dele, eu acho interessante. Inclusive eu tenho um outro livro dele aqui, que se chama Juízo Final, ele tá aqui nessa pilha, aqui, dessa cá, que é a pilha de cá, que é a pilha das leituras que eu pretendo fazer em seguida. Então, ainda temos mais um Sidney Sheldon, espero que eu não estrague a minha própria leitura dessa vez. Uma coisa que eu preciso dizer antes de encerrar o vídeo é que esse livro ele foi escrito em 1970, então existem algumas coisas que podem estar desatualizadas. Como, por exemplo, o fato de homossexualidade ser doença. O Dr. Judd Stevens,
ele tem um paciente que é homossexual e que está se tratando porque ele não quer mais ser homossexual. Então, essa parte aí tá bem desatualizada. Não ficou claro se o autor realmente acha que a homossexualidade é doença ou se é uma coisa da época do personagem. Enfim, não ficou muito claro, mas existe esse elemento bem desatualizado nesse livro. Por favor, comente aqui embaixo qual é o seu livro favorito do Sidney Sheldon. Se você se interessou por A Outra Face, por favor, considere adquirir o livro com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Comprando esse ou qualquer outro livro através do link, você vai estar apoiando o canal. Certo? Então foi isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero você em um próximo vídeo. Tchau, tchau.